Queria falar sobre o amor de Deus, a graça de Deus, sobre as nossas vidas, a importância da gente viver pela graça e não pelos nossos próprios méritos. A tendência natural da sua carne, o seu desejo carnal, é viver pelos seus próprios méritos. Você ter as suas conquistas pelo seu esforço, você alcançar algo e receber fama por aquilo. Sobretudo numa geração tão influenciada, tão doente pelas mídias sociais, a tendência das pessoas da carne é querer realizar e alcançar sucesso através dos seus próprios méritos. E com exceção do cristianismo, as maiores religiões do mundo falam que o sucesso, a salvação é alcançado através de boas ações, de atitudes nobres, que vai levar você a alcançar a salvação, a alcançar o sucesso. E o cristianismo, diferente disso, ele diz que a nossa salvação é alcançada pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Não é pelo nosso esforço, mas é pela graça de Jesus sobre nossas vidas. É porque Jesus deu a vida por nós que nós alcançamos a salvação, a graça de Deus. Amém? Você está com a graça de Deus. Não depende do tanto que você vai fazer. Você já alcançou a salvação pela morte na cruz de Jesus Cristo. A graça de Deus, vou dar um exemplo bíblico de como ela é. Você se lembrar de Abraão e de Sara, Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos de idade. Pelo mérito deles, pelo esforço que eles fizeram, eles tentaram de tudo ter um filho e eles não conseguiram. E aquilo ali era o esforço deles. E por mais que eu e você nos esforcemos para alcançar certas coisas, as melhores coisas da nossa vida, as coisas mais poderosas, não serão derramadas pelo nosso esforço. Como aconteceu com Abraão, aos 100 anos de idade, Sara com 90, eles receberam a graça de Deus de ter um filho. Um prêmio, algo extraordinário. Eles tinham conquistado muito, os dois tinham realizado grandes coisas durante a vida, mas o melhor de tudo, o prêmio principal, o filho que veio a gerar nações, ele veio com a graça e o amor de Deus. A graça e o amor de Deus vai trazer sobre a sua vida coisas muito maiores do que você pode projetar, do que o seu esforço pode merecer. Viver pela graça de Deus não significa que nós não nos esforçamos. Como um médico, pastor da Fonte da Vida me disse esses dias, oração só não engravida ninguém, né? Então, tem que fazer o que é a parte nossa. Nós temos que fazer a nossa parte para alcançar aquilo que nós queremos. Mas a graça é algo especial. A graça traz algo além daquilo que nós merecemos. Quando nós somos muito orgulhosos, nós não aceitamos receber a graça de Deus. Nós não aceitamos Jesus pagar o preço pelos nossos pecados. Nós queremos nós próprios alcançarmos o mérito da salvação, o mérito de ter Isaac. É diferente viver pela graça de Deus. Eu queria que você abrisse o seu coração para receber a graça de Deus e entender o que é a graça de Deus. João Batista falou, convém que eu diminua e que Jesus cresça. É por aí o caminho da graça. É a gente deixar Deus crescer na nossa vida e a gente diminuir. É você parar de querer ter tudo no seu controle e deixar o controle de Deus assumir a sua vida. Deus conduzir
a tua vida. Nós queremos ser pessoas excepcionais, ou queremos participar de projetos excepcionais, gerar projetos excepcionais, gerar pessoas excepcionais, não é isso? Se a gente não é excepcional, eu quero ajudar a construir um amigo, um projeto excepcional, eu quero alcançar o sucesso e a fama, eu quero estar no topo. Esse é o nosso coração. Só que a graça de Deus, ela traz algo excepcional para a sua vida. Ela traz algo excepcional para os seus relacionamentos. Se você quiser receber essa graça maravilhosa de Deus, você tem que diminuir um pouco o seu eu e deixar Deus trazer o excepcional para a sua vida. Você tem que se esforçar para fazer algo excepcional, mas você tem que saber que algo maior do que o seu excepcional é o excepcional de Deus. Algo maior do que o que você planeja é o que Deus planeja, e você tem que deixar Deus conduzir, tem que deixar Deus trazer. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas, capítulo 1, verso 28. Esse texto, nós vamos ver a graça de Deus. Hoje em dia, a gente vê cristãos crescendo, se destacando, porque essas pessoas têm aprendido a viver pela graça. E você, como cristão, alguém que reconhece Deus na sua vida, naturalmente você vai se destacar. Naturalmente as portas vão se abrir. Naturalmente a bênção de Deus vai vir sobre você. Ao contrário dessas pessoas que têm alcançado sucesso e destacado, os cristãos têm se destacado em várias áreas no mundo, na ciência, no empreendedorismo, na política, no meio artístico. A gente tem visto pessoas se destacarem porque eles estão entendendo como é viver pela graça. E de outro lado a gente vê artistas, cientistas, nós vemos políticos, empreendedores que não estão conseguindo se destacar, porque eles estão querendo alcançar o destaque pelo seu próprio mérito, pela sua própria força. Ele quer botar a marca dele ali, enquanto a graça traz a marca de Deus na nossa vida, e é ela que nos leva para projetos excepcionais, para coisas muito maiores do que nós podemos realizar, pensar, imaginar. Pessoas com potencial enorme, que têm feito coisas muito abençoadas na terra, poderiam estar fazendo coisas muito maiores se elas reconhecessem a graça de Deus na vida delas. Porque a graça de Deus, ela superabunda sobre nós de tal maneira que nós fazemos coisas que pela nossa própria capacidade nós não realizamos. Nesse texto que eu falei de Lucas, capítulo 1, 28, diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Eu estou na tradução da Almeida. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça. Aleluia. Ela achou graça. Você está achando graça diante de Deus. Deus está te dando graça. Ela achou graça. Essa mulher gerou Jesus. Tem muita gente querendo gerar Jesus na terra hoje. Jesus, você vê pessoas investindo muito dinheiro, muito estudo,
para gerar medicamentos que vão estender a nossa vida por muitos anos, que vão trazer a cura para muitas doenças. Muitos sonham em encontrar o caminho, para viver até a eternidade, através de tecnologias, através de medicamentos, fórmulas químicas. Muitas pessoas tentando gerar Jesus, tentando fazer o que Jesus já fez. Jesus só é gerado através da graça de Deus. Maria, ela aceitou receber a graça de Deus. Jesus disse que nós faríamos coisas muito maiores do que Ele fez. Se você aceitar a graça de Deus, deixar Deus conduzir a sua vida, você vai realizar coisas muito maiores do que Jesus fez. Porque você recebe a graça que Maria recebeu. Se você aceitar dar glória para Deus, e não para você, para o seu nome, porque todo mundo quer bater o carimbo lá e falar, lá meu nome, sou eu. Mas quando você entrega para Jesus, quando você deixa Jesus conduzir o seu barco, você dá a glória para Jesus, Jesus começa a fazer coisas extraordinárias, que você vai ficar conhecido no mundo inteiro, você vai ficar conhecido na terra inteira, porque as coisas que Jesus vai realizar na sua vida, são muito acima do que a capacidade humana pode realizar. Essas coisas vêm de Deus, e você pode esperar milagres acontecerem, porque Deus vai realizar milagres, Deus vai fazer o sobrenatural. O Espírito Santo de Deus, Ele é bom, e Ele quer levantar você, para honrar o nome dEle, e Ele vai te levantar, você aceitando a graça de Deus. Deus vem a você orar e falar assim, Deus, dirige a minha vida, conduz os meus pensamentos, as minhas atitudes, conduza-me, Jesus, eu te recebo, eu quero viver pela tua graça. Jesus vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Queria que você abrisse comigo num outro texto, em Mateus capítulo 10, verso 8. Curai, Jesus falou, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expele demônios, de graça recebestes, de graça dai. A cura para a sociedade, a cura para as famílias, a bênção sobre a sociedade, a bênção sobre as famílias, vem através da graça de Deus. O cristianismo é diferente, a solução é Jesus. Diferentemente do que as pessoas costumam fazer, eles ajudam alguém porque vai receber algo em troca, porque vai ser recompensado, porque vai receber fama, ou porque ele acredita que vai receber a salvação porque está fazendo boas obras. É diferente com Jesus. A cura que a sociedade precisa vem da graça de Deus. De graça você recebe e de graça você dá. Você não faz as coisas porque você vai receber algo em troca. Você faz as coisas porque você recebeu uma graça, um amor tão abundante de Deus, tão maravilhoso de Deus, que você quer fazer isso para as outras pessoas. Você não está fazendo porque você vai ganhar alguma coisa em troca. Você vai fazer coisas maravilhosas na terra, não pela recompensa, mas pelo amor de Jesus, pelo que Jesus fez na sua vida. O seu estímulo é diferente, o seu coração é diferente. Você acorda feliz, falando, hoje eu quero fazer coisas maravilhosas, porque o meu Deus é maravilhoso. Tem gente que acorda preocupado todo dia. Se eu vou ter emprego, se eu vou ter o que comer, se eu vou ter roupa, se eu vou pagar a conta, se não sei o que, se eu vou arrumar a namorada, se eu vou arrumar o namorado, se vai fazer, vou resolver aquele problema, aquela picuinha. Agora quando a gente recebe Jesus, a gente acorda diferente.
a gente acorda agradecendo, a gente acorda celebrando, a gente acorda declarando obrigado, Jesus, por esse dia, e eu vou aproveitar cada segundo desse dia, vou realizar os projetos grandes que Deus tem me dado, vou sair da defensiva. Ficar na defensiva é você ficar só amassando barro, fazendo o que você é demandado a fazer, sem ter projetos novos, sem ter criatividade para criar coisas novas, ficar ali, passa a semana inteira presa ali amassando barro, sem sair do lugar, sem ter projetos e criações novas. Você está cheio da graça de Deus, você começa a olhar para frente e falar: eu vou parar de ficar na defensiva e eu vou começar a gerar, eu vou começar a produzir, eu vou começar a realizar. Esse sonho que está na minha cabeça vai sair do papel, esse projeto que eu tenho visualizado vai sair do papel, porque você começa a viver no ataque, você começa a olhar que quer marcar o gol, porque Deus está te estimulando. A graça de Jesus é tão forte em você, você recebe e fala: eu recebo essa vida de Deus, eu não posso ficar parado, eu recebo esse poder de Deus. Jesus morreu na cruz por mim, não é para mim ficar parado. Jesus morreu na cruz, é para mim estar em movimento, é para mim avançar, não é para mim ficar acomodado, deixando a vida me levar. Eu vou realizar o que Deus tem me mostrado, porque eu estou cheio da graça de Deus, eu estou cheio de energia, eu estou cheio de poder de Deus, para liberar perdão sobre as pessoas e para ser bênção nessa terra. A graça de Deus, ela faz a sociedade ser transformada. Imagina todo mundo acordar do mesmo jeito, imagina todo mundo, toda a sociedade pensando da mesma forma. Vamos fazer algo abençoado, maravilhoso, vamos fazer, vamos gerar, vamos produzir. Vamos parar de ficar cuidando da vida um do outro, fofocando da vida um do outro, e vamos produzir. Vamos despreocupar o que está acontecendo na vida do outro. Deus vai abençoar o outro, vai te abençoar. Vamos realizar. Deus, Ele quer nos levar a esse patamar e vai nos levar. E quem não entrar nesse nível vai ficar para trás. Mas nós apostólicos que recebemos o Espírito Santo de Deus, Deus vai nos fazer avançarmos. Você vai se destacar, porque você está recebendo de Deus. Vai ser natural. Não fica enganado achando que o diabo vai te enrolar. Você vai receber o melhor de Deus. Abraão lutou até receber e você vai receber. A graça de Deus vai te alcançar. Alcançou ele, vai te alcançar. Lucas capítulo 2, verso 40. Lucas 2, 40. Todo mundo é ou não é? Quer parecer com Jesus. Se perguntar, todo mundo vai falar: não, eu quero. Até quem não é cristão, reconhece a nobreza de Jesus, vai falar: eu quero ser como Jesus, eu quero caminhar como Jesus. Qualquer pessoa decente vai falar isso, pela nobreza de Jesus. Agora, para a gente parecer com Jesus, qual que é o problema que a gente não parece com Jesus? Porque a gente não quer andar pela graça de Deus, a gente quer andar pelo nosso próprio mérito. E esse texto aqui, Lucas 2,40, diz assim: crescia o menino, o menino Jesus, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, até aí todo mundo acha bom, todo mundo quer ser o mais sábio, o mais inteligente, o melhor estrategista, todo mundo quer ter resultados bons, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aí que é o difícil, é a gente abrir o coração para Deus trazer a graça dele sobre nós. É a gente falar: Deus, eu vou parar de me preocupar tanto. Sabe por quê que muitas coisas demoram para acontecer na sua vida? Porque você trabalha o dia inteiro, faz tudo que tem para fazer. Quando chega o final do dia, você está arrebentado de resolver problema, aí você fala: agora eu vou orar. Aí você capota na cama e dorme de sono. Porque se você orar quando começar o seu dia, se for a sua prioridade, a primeira coisa que você faz, o seu dia vai ser totalmente diferente. Porque aí você não vai lutar o dia inteiro sozinho.
Você vai lutar o dia inteiro com a graça de Deus. A graça de Deus vai te levar a um novo patamar só pela graça. O seu esforço, meu irmão, é uma bênção. E ele sozinho faz muitas coisas. Mas o nível que você quer alcançar, você tem que receber a graça de Deus. Jesus, ele se destacou porque a graça de Deus estava sobre ele. Jesus aceitava a graça de Deus. E eu queria que você abrisse em outro texto, Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. A graça de Deus, você vai ver aqui, ela te permite ousar. Ela te permite fazer coisas que pela sua própria capacidade você não faria. Quando você está debaixo da graça de Deus, quando você vê um limite natural seu, você vê e fala, não, aqui é o meu limite natural. Você chama a graça de Deus. Você fala, não. Isso diferencia o missionário do mercenário. O mercenário, ele vai até a capacidade dele. Dali ele não vai mais. É igual os soldados de Davi, lembra? Os soldados de Israel ali. Todo mundo com medo de Golias, porque eram mercenários. Eles iam até a capacidade deles, até o pagamento ali. Na hora que vinha um desafio grande, que é a oportunidade, irmão. O desafio grande é a oportunidade. E vai vir sobre você. Aí você fala, eu vou pela graça de Deus. É diferente, olha como que Jesus foi aqui. 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, ou seja, eu estou já no limite, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. E já estava esgotado. Ele naturalmente não conseguiria ousar e morrer na cruz e ressuscitar. Ele falou, Deus, eu já estou no meu limite, na minha inteligência emocional, na minha razão, no meu físico, eu já estou no limite. Todavia, aí ele fala, não, agora eu vou pela graça de Deus. Agora eu vou ser um missionário. Agora eu vou mudar de nível esse negócio. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. É a hora que a psicologia, né, fala do seu emocional ali, que às vezes a gente fala a vontade da carne, e Jesus dá lugar à fé, à razão. Fala, Deus, a sua fé, a sua razão fala, Deus, eu estou contigo e eu vou caminhar nisso pela graça. A sua inteligência fala, eu vou pela graça. E voltando-se, verso 40, para os seus discípulos achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Você precisa estar focado no espírito, na fé, na razão. Se você deixar a carne, o emocional te pegar, aí já era. Jesus está falando assim, vocês têm que entrar para um outro nível, uma outra dimensão. A dimensão da graça de Deus, a dimensão do Espírito Santo. Ele falou, verso 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Você se torna corajoso. Deus te dá uma coragem sobrenatural. Você fala, faça-se a tua vontade, Deus, eu vou enfrentar esse gigante. Davi, pequenino, e eu quero até ler esse texto com você, para você ver tanto que é maravilhoso viver pela graça de Deus. Olha 1 Samuel 17, 26.
Então Davi falou aos homens que estavam comigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Isso aqui ele estava falando do aspecto carnal, do aspecto natural, da capacidade dele. Ele estava falando assim: o que eu vou receber se eu matar esse filisteu? Todo mundo ali no exército tinha feito a mesma pergunta, tinha olhado da mesma forma, vai ter tais benefícios. Isso é o nosso natural. Agora a gente entra no sobrenatural no próximo versículo. Davi fala assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Agora Davi já comprou a briga olhando para Deus. Davi já falou assim: esse cara não pode falar assim de Jesus, não pode falar do exército aqui. Eu agora vou entrar nessa pela graça de Deus. Se eu for na minha capacidade, vou ganhar todos esses benefícios, beleza, mas obrigado a todos, foi muito bom estar com vocês, mas eu vou para minha casa. Vocês aí resolvem essa briga, porque da minha parte eu já trouxe o queijo que o papai mandou, já entreguei lá para o comandante, já está tudo beleza, a minha parte eu vou embora. Era a parte que ele faria se ele tivesse só no nível natural, na capacidade dele. Mas ele falou: eu vou pela graça de Deus. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aí no verso 33, porém Saul disse a Davi, contra os filisteus, olha, Saul falando na capacidade de Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. O cara medroso ali, tentando passar o medo para o Davi. E você, quando se apega à graça de Deus, não fica ouvindo quem não está se apegando à graça de Deus, porque eles vão tentar pôr medo em você. Eles vão tentar te parar, porque eles não estão com a cabeça que você tem. Irmão, você está em vantagem, irmão. Você está em vantagem. Deus, ele está fazendo algo maravilhoso na face da terra. Você está com uma vantagem grande. Você não tem noção do tamanho da vantagem que você está. Enquanto a maior parte das pessoas aí desse mundo está embriagando, dormindo aí, perdendo o ponto, perdendo a sobriedade nesse momento, você está recebendo o poder e a graça de Deus. Isso te coloca numa vantagem competitiva para você ir realizar algo muito grande na terra. Deus está te botando na frente, irmão, na frente. Ele fala aqui: respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porque porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi já botou o nome de Deus. Davi falou assim no verso 37, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Davi colocou Deus na parada, falou: eu vou pela graça de Deus. Eu sei, Saul, que na minha capacidade eu não mato esse Golias, mas Deus quer que você comece a ir além da sua capacidade, que você seja uma pessoa que vai para o ataque além da sua capacidade. Deus, ele está realizando coisas grandes na terra. Esse é o momento da história que a igreja se levanta, é o momento da história que você se levanta como destaque, não pelo seu próprio mérito, porque já está cheio de gente egoísta, ruim de caráter aí, que está fazendo as coisas por seu próprio mérito e dá em nada, e envergonha,
E o final da vida é vergonha, pois Deus te chamou para ter um final de vida honroso, para crescer, se destacar, viver até os 120 anos e ter honra sobre a face da terra. Talvez você tenha algum vício que você não consegue largar, ou alguma situação que você já tentou resolver e não conseguiu, porque você está tentando pela sua própria força. Talvez é algo que você quer mudar, mas você se esforçou e não conseguiu. Pois hoje você vai mudar, porque você vai convidar a graça de Deus para te ajudar a vencer esse vício, essa luta, essa guerra. E a graça de Deus com você vai te dar a vitória. É diferente. Você vê pessoas passando por casas de recuperação. Pessoas passam, e só existe uma diferença: daqueles que são livres do vício dos que não são. E vício vale para qualquer pecado, qualquer coisa na vida. Aqueles que se entregam à graça de Deus são livres. Aqueles que tentam vencer o vício pela sua própria força, eles não conseguem, porque a nossa própria capacidade tem o seu limite. Mas quando a gente entra pela graça de Deus, não existe limites para nós, porque a gente tem um aliado poderoso, que venceu a cruz, que venceu a morte, que ressuscitou no terceiro dia. Ele está à direita de Deus, orando por nós, intercedendo por nós. Quando a gente pede a graça de Deus, as coisas acontecem. Pelo nosso próprio mérito elas não vão, mas pela graça de Deus elas irão. No nome de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo Lucas capítulo 4, verso 22. Para a gente encerrar aqui. Quando a gente terminar, nós vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus sobre nossas vidas. Mas esse versículo aqui, olha como ele é interessante. Ele fala: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Quando você recebe a graça de Deus, você vira uma pessoa diferente. Eles estavam olhando e falando: mas esse não é Jesus, filho de José? E ao mesmo tempo ele falava: nós estamos maravilhados dessa palavra de graça que sai da boca dele. Nós estamos maravilhados porque alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa. Quando você recebe a graça de Deus, algumas coisas mudam na sua vida. Quando você decide viver pela graça, algumas coisas mudam em você como pessoa. Você passa a ser diferente. Ao invés de você ser amargurado, você começa a perdoar as pessoas. Ao invés de ficar guardando amargura, ressentimento ali, você começa a perdoar. Ao invés de ficar com inveja, você começa a agradecer pela vida das pessoas. Você deixa a inveja de lado, agradece e olha as coisas boas que as pessoas à sua volta já fizeram. E você agradece, você vira uma pessoa diferente. Ao invés de você ficar criticando as pessoas, que é chato, né? A pessoa que fica criticando tudo, acha defeito em tudo. Ela fica dando força, ela fica dando apoio, ela fica dando estímulo. Você começa a ficar assim. Ao invés de ficar criticando, você está fortalecendo as pessoas. Você vira uma pessoa mais agradável. Ao invés de ficar vendo os defeitos, que todo mundo tem defeito, você começa a observar as qualidades da pessoa. Você se torna outra pessoa, porque você recebeu a graça de Deus, você está feliz por isso. Você entendeu que a graça de Deus é maravilhosa, e você quer celebrar a vida. Ao invés de você pensar que tudo vai dar errado, não é? Você começa a achar que tudo vai dar certo. Você não vê desafio grande demais.
até os que dá errado, você já tem uma solução pronta. Você já tem um outro plano melhor para realizar. Porque você está na graça de Deus. E a graça de Deus não te abandona. Se uma coisa vai dar errado, é porque Deus tem outra melhor. Você recebe a graça de Deus. Você para de se cobrar. Ficar se exigindo de você mais do que você pode fazer. Você faz pela graça. Você fica em paz. Você sabe que está fazendo o melhor. Você está realizando o seu esforço máximo que você pode. E Deus está contigo. E a graça de Deus vai abençoar. Quando você recebe a graça de Deus, você deixa de querer realizar os projetos sozinhos. Você chama Jesus para realizar com você. Então eu queria que você orasse, fechasse agora os teus olhos. Chamasse Jesus para te ajudar nos teus caminhos. No nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos pelo que foi feito na cruz por nós. E nós aceitamos Jesus entrar no nosso coração e conduzir a nossa vida pela graça, pelo favor não merecido, pela bondade de Deus. Nós descansamos em Ti, Pai. E nós sabemos, Deus, que o Teu plano é muito maior do que o nosso. Que o que vai acontecer nesses dias, Senhor Deus Pai, se falar as pessoas não vão acreditar, porque não vai ser pelo nosso próprio mérito, mas é pela graça de Deus. Vão falar, mas não é o fulano, filho de Beltrano. Vão falar, como? E eles vão ver que é pela graça de Deus. Que a graça de Deus possa superabundar em nossas vidas, Pai. Nós clamamos, venha estar conosco cada dia desta semana. Abençoe o nosso mês, Pai. Abençoe cada projeto e plano, Deus. Nos tira da defesa, Deus, e nos coloca no ataque, Deus. No nome de Jesus nós clamamos. Amém.